Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, turma do horário AB-noite. Hoje nós vamos falar sobre elementos mecânicos de fixação. Dentro do desenho mecânico, dentro do desenho técnico, muitas vezes nós vamos desenhar, representar, demonstrar alguns elementos, montagens, né? Onde dentro dele tem diversos elementos e eles existem outros componentes que fazem a união dos mesmos. Esses componentes necessitam que você faça a discriminação do desenho técnico deles. Por meio disso, vamos determinar alguns deles aqui na aula de hoje. Primeiramente, elementos mecânicos de fixação, são classificados como, na engenharia, né, é comum a necessidade de unir peças como um todo, realizar montagens e assim por diante. Entretanto, em mecânica, as peças a serem unidas exigem elementos próprios, específicos, conforme o trabalho que são submetidos. Esses componentes de união são denominados elementos de fixação. Legal. A união de peças é feita por elemento de fixação, podem ser classificadas de duas formas: elementos de fixação móvel e elementos de fixação permanente. Tanto de fixação móvel quanto os elementos de fixação permanente devem ser usados com muita habilidade, cuidado, porque são geralmente os componentes mais frágeis de elementos de máquina. Então vamos entender o que a gente quis dizer aqui. Primeiramente, união de peças requer peças específicas para a união das mesmas. Esta união faz com que utilizaremos outros componentes. Esses componentes, eles podem ser especificados. Nós, dentro da nossa disciplina, não vamos trabalhar o dimensionamento dos mesmos. Quem for da engenharia mecânica vai ver ele lá em elementos de máquina, quem for de produção vai ver lá em processo de produção. Já quem for da automação vai ver lá em projetos e sistemas mecânicos. Nós trabalhamos aqui apenas o detalhamento técnico dos elementos, ou seja, identificar dentro da montagem o posicionamento dos mesmos. Quando a gente olha os elementos de fixação, temos primeiramente os elementos de fixação permanente, ou seja, aqueles elementos que são usados para unir peças e que promovem a união de conjunto de tal forma que não seja possível a desunião ou desmontagem, sem causar qualquer dano ao elemento ou união das peças que foram unidas. Então, os elementos de fixação permanente são aqueles que unem as peças de forma concreta. Estamos usando o exemplo aqui, por exemplo, de um rebite e de um cordão de solda, aonde que para a desunião dos mesmos você tem que danificar os elementos. Como assim? Se eu quiser abrir uma união soldada, eu preciso cortar o cordão de solda. Se eu quero separar duas peças unidas por um rebite, eu tenho que requebrar, cortar o rebite. São elementos permanentes, não permitem a desmontagem. Já se eu preciso fazer a desmontagem, existem os elementos móveis de fixação. Os elementos móveis de fixação são aqueles que podem ser colocados ou retirados do conjunto, sem causar dano às peças que foram unidas, ou seja, permite a desunião e desmontagem dos elementos. Eles também permitem remontagem, ou seja, unir novamente os elementos. Na maioria das vezes podem ser reaproveitados. Então, quando a gente fala de elementos móveis, são aqueles que a gente consegue colocar e fixar duas peças e depois soltá-las sem provocar dano. Como exemplo, temos aqui um parafuso e uma porca, seria o conjunto porca, arroelho e parafuso, um anel elástico e assim por diante. Hoje nós vamos falar dos elementos móveis de fixação, tá? Então a gente vai falar só de elementos móveis, caracterizações, detalhamento técnico, desenho técnico dos mesmos. Quando falamos de elementos móveis de fixação, o primeiro deles podemos falar sobre os parafusos, né? São elementos de fixação empregados na união permanente de conjuntos, isto é, as peças do conjunto podem ser desmontadas facilmente de acordo com a necessidade, porém, junções por porcas e parafusos são sujeitas a vibrações afrouxam e, portanto, requerem outros dispositivos de segurança, né? Como travamento, como arruelas, contraporcas, contrapinos. Os parafusos se diferenciam pelo perfil de rosca, pelo sistema de padronização e pelo tipo de cabeça no qual ele tem o acionamento. Então, quando a gente olha um parafuso,
que a gente tem que observar num parafuso? Primeiramente, a primeira parte dele composta é a cabeça do parafuso. Cabeça do parafuso, essa saliência que tem uma das suas extremidades, geralmente associada a uma geometria que é justamente o sistema de acionamento do mesmo, aqui no caso seria um tipo de acionamento sextavado externo. Ao corpo dele nós temos uma região de haste, a região de haste é aquela que não tem rosca, tá? Então se a gente pegar aí um parafuso, por exemplo, e observarmos ele, aqui na tela ó, nós temos a cabeça, a haste, ao longo dele o corpo e a parte da rosca na extremidade. Podem ter parafusos que têm a não haste, tem aqueles parafusos que têm a rosca por completo, ok? E a parte da rosca, que é nada mais do que as estrias que fazem a fixação do mesmo. Pessoal, lembrando que nossa aula é bidirecional, qualquer dúvida, a qualquer momento é só perguntar. O tipo de acionamento está associado, né, com o tipo de cabeça do parafuso. Então, dependendo da extremidade da cabeça do parafuso, você pode ter geometrias distintas a fim de ter acionamentos distintos. Por exemplo, o parafuso de cabeça sextavada é acionado por uma chave de boca ou de estrias. Nessa aula a gente vai falar de algumas nomenclaturas técnicas de alguns elementos que talvez não estejam de comum acordo ou de conhecimento de vocês. Dependendo da região do país, tem outros nomes, mas técnica nós vamos usar o técnico correto, né? A normativa técnica do elemento. Como, por exemplo, quando eu chamo esse aqui de uma chave, isso aqui é uma chave combinada. Numa extremidade eu tenho um acionamento por uma boca e na outra extremidade um acionamento por estria. Então, dependendo da região, vai chamar ela de anel, né? Chave soquete, tem vários nomes. E aqui no nosso caso, o nome técnico correto dela, não no nosso caso, o nome técnico correto disso é uma chave de estrias. Ela tem estrias internas que fazem o encaixe do componente. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico, cônico ou totalmente parcialmente roscado. A cabeça pode apresentar vários formatos, porém há parafusos sem cabeça. Então, o corpo do parafuso ele pode ser cônico ou cilíndrico, dependendo do tipo do parafuso de aplicação. A geometria da cabeça também tem diversas geometrias que nós vamos ver já já. E ele pode ter ou não cabeça, conhecido como os parafusos prisioneiros. Parafusos, há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados pela função dos mesmos, né? O que permite classificá-los em 4 grandes grupos. Como assim? Primeiramente, parafusos passantes. O que são parafusos passantes? São aqueles que têm acesso às 2 extremidades da fixação. Ele passa de um lado ao outro. Isso é um parafuso passante. Parafuso não passante, ele só tem acesso a uma das extremidades a serem fixadas. A outra extremidade, ela é cega, que a gente fala, o furo não é passante. Ele é passante em uma das peças, não passante na outra peça. Consequentemente, você não tem acesso ao lado interno ou a um dos lados. Qual a diferença de aplicação? Aqui, quando você tem acesso aos 2 lados, é um tipo de montagem. Se você tiver alguma montagem onde a parte interna aqui, você tem algum líquido, algum fluido que não possa vazar para a atmosfera, para não ter problema de vedação com parafuso, você pode fazer um furo cego. Consequentemente, você isola o ambiente de um lado ao outro. Parafusos de pressão, nós vamos ver já já, é uma classificação de posicionamento e forma de fixação dos mesmos. E parafuso prisioneiro, é um parafuso sem cabeça. Também vou explicar para vocês qual é a funcionalidade, aplicação e caracterização do mesmo. Parafuso passante, né? Esses parafusos atravessam de um lado ao outro as peças a serem unidas livremente nos seus furos. Dependendo do serviço, esses parafusos, além de porcas, utilizam arruelas ou contraporcas como acessórios. Os parafusos passantes apresentam-se com ou sem cabeça. Então aqui a gente tem uma montagem comum. Pela achura, a gente já conhece que são 2 peças distintas, sendo unidas e fixadas por este parafuso. Aqui então, a gente tem um parafuso de um lado, a porca do outro. Já aqui a gente tem um parafuso sem cabeça, preso por 2 porcas, uma em cada sua extremidade. Aqui temos um conjunto porca e parafuso unidos também com uma arruela. Tá? Já já a gente vai falar qual é a classificação, por que de uma arruela, né? Não é arruela, é arruela. E aqui nós temos uma fixação com uma porca e uma contraporca. Veja que a contraporca ela tem uma altura diferente. Ela é caracterizada não para aumentar a resistência de fixação, mas ela faz o travamento do sistema. Ela exerce uma força contra a porca, evitando que o mesmo se afrouxe. Ok?
Parafusos não passantes. São parafusos que não utilizam porcas. O papel da porca é desempenhado pelo furo roscado feito em uma das partes a serem unidas. Então, já que essa parte aqui não é passante, esse furo ele é padronizado a fim de ter uma rosca interna, e aí seu parafuso vai ser a fixação através dessa rosca interna na peça, sendo que esse furo não vaza, não passa, não ultrapassa os limites da outra extremidade da peça. Para fabricar esses elementos, é um conjunto de operações, onde primeiramente eu tenho um furo, né, broqueado, que a gente chama, feito por uma broca, um elemento de corte de furação. Posterior a esse furo, a gente vem com um macho, que é uma ferramenta de abrir rosca internamente. A tarraxa abre rosca externamente, então aqui é a rosca interna. E aí a gente faz o perfil de rosca interno e vem fixar aqui o nosso elemento. Então aqui a chapa será fixada nesta outra, um parafuso, tendo contato da rosca interno, fixando o mesmo elemento. Ok? Então aqui é um parafuso não passante. Parafuso de pressão, né? Esses parafusos são fixados por meio de pressão. A pressão é exercida pelas pontas do parafuso contra a peça a ser fixada. Os parafusos de pressão podem apresentar não cabeça. Então vamos lá. Primeiramente, parafuso de pressão, ele exerce uma força contra o elemento. Então tem aqui engaste de um lado pela rosca e o outro contato na extremidade dele, na ponta dele, no qual, conforme eu aperto, eu exerço uma pressão onde está o ponto vermelho aí sobre o elemento a ser fixado pela pressão. Ele pode ser sem a cabeça estavada ou com uma contraporca para facilitar o travamento. Parafuso sem cabeça, aqui é um exemplo dele, tá? E ele tem um sextavado interno, uma geometria interna que faz um encaixe de uma chave tipo Allen, por exemplo, para o acionamento do mesmo. Parafuso prisioneiro, são parafusos sem cabeça, com rosca em ambas as extremidades, sendo recomendado nas situações que exigem montagens e desmontagens frequentes. Em tais situações, o uso de outros tipos de parafuso acabaria danificando a rosca, né, dos furos. As roscas dos parafusos prisioneiros podem ter passos diferentes, podem ser diferentes de um lado para o outro. Sentidos opostos, isso é, um horário e o outro anti-horário. A segunda peça, né, é apertada mediante uma porca ou uma arruela, aplicadas à extremidade livre do prisioneiro. O parafuso prisioneiro permanece no lugar quando as peças são desmontadas. Então imagine a situação onde vocês têm lá uma parede, por exemplo, com furo, e você tem uma peça como se fosse um quadro com furo no meio, e você tem que alinhar os dois furos para colocar um parafuso. Quando você tenta alinhar esses dois componentes, dificilmente você está enxergando o outro furo, e fica difícil para você colocar o parafuso e fixar. Para facilitar isso, vem um parafuso prisioneiro. Então você tem lá sua parede com a furação, você vai lá e coloca o seu parafuso prisioneiro a fim de que ele fique com a parte externa, ok? Só um instantinho, pessoal. Acho que é um aluno novo que estava com dúvida. Está na descrição do grupo. E aí, ele fica lá exposto. Você vem com a sua peça e alinha ela mais facilmente e encaixa. Posteriormente, você vem só com a arruela e a porca e faz o travamento. Tá? Então, o parafuso prisioneiro, se você observar, ele está fixo nessa peça que tem a chura no sentido. Tem aqui o parafuso, a arruela e porca, e aqui a peça a ser fixada nele. Então, quando você exerce a força de pressão, ela faz a fixação do elemento. O parafuso prisioneiro permanece no lugar durante a desmontagem. Dentro dos parafusos, a normativa traz algumas classificações, algumas caracterizações em relação à representação técnica e construtiva dos mesmos, né? Então, por exemplo, abaixo segue o quadro de síntese com as características da cabeça, do corpo, das pontas e como indicação os dispositivos de atarrachamento. Atarrachamento é nada mais nada menos do que o acionamento do parafuso. Como você vai colocar força nele para fazer a fixação do mesmo. Então, por exemplo, formas de cabeças comuns. Nós temos cabeça sextavada, cabeça quadrada, cabeça redonda, cabeça abaulada. A diferença do redondo para o abaulado é que a curvatura é mais baixa, né? Cabeça cilíndrica, escariada abaulada. Então, dependendo da geometria do seu parafuso, a característica da cabeça, cada uma delas tem uma aplicação específica, né? Se você observar aqui, ó,
o sextavado para o quadrado, qual que é a diferença, além de número de arestas? Quando você vai fazer a fixação da sua porca, ou do seu parafuso, o aperto, aqui você tem 4 posições de encaixe de chave. Aqui você já tem 6. Né? Ou seja, sua chave encaixa em 6 posições distintas. Aqui ela só encaixa em 4 posições distintas. Quando você tem aqui, por exemplo, uma cabeça cilíndrica, aí na tela, se vocês observarem, a cabeça cilíndrica, ela é redonda, o parafuso. Mas como eu aciono ele, professor? Ele tem um sextavado interno, se vocês observarem aí na tela. O sextavado interno é justamente esse elemento, aonde você vai ter uma chave que pega na parte interna dele. Existem os parafusos também de acionamento externo, como exemplo, parafuso de fenda, muitos devem conhecer, uma chave de fenda, e o parafuso de fenda cruzada, que muitos chamam de parafuso estrela ou Phillips, dependendo da região do Brasil. Mas o nome técnico correto é a fenda cruzada, ok? Então aqui são os tipos de atarrachamento, os tipos de acionamento de parafusos associados à sua cabeça, logicamente. Isso aqui é uma mesclagem, né? Eu posso ter um parafuso de cabeça escariado, de fenda cruzada, fenda simples, ou quadrado ou sextavado, isso varia, tá? Em questão do corpo, o corpo ele pode ter haste ou não. Quando ele não tem haste, ele tem rosca por todo o seu corpo. A haste é essa parte lisa que tem no centro do corpo, parafuso. Esta haste ela pode ter o mesmo diâmetro da rosca ou menor que a rosca. E as pontas do parafuso eles podem ir desde cônica, abauladas, chanfradas, uma parte plana com inclinações laterais, ou plana. Cada uma delas também tem uma característica em função da aplicação do parafuso. Por exemplo, parafusos com acionamento sextavado ou quadrado, né? Parafuso sextavado convencional, parafuso sextavado com porca, parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno, é justamente este modelo que nós mostramos aqui. Então ela é cilíndrica com sextavado interno para o acionamento, parafuso de cabeça quadrada, rosca total, parafuso autoatarrachante ou parafuso cônico, que a gente chama, né? Geralmente aqueles parafusos de madeira. Então, dependendo do tipo de acionamento, você pode ter várias formas construtivas ou combinações. Já aqui é um parafuso de fenda simples, né? Então você pode ter lá o parafuso de cabeça de fenda simples, abaulada com fenda simples, cabeça escariada abaulada com fenda, parafuso de madeira, né? Parafuso cilíndrico, cabeça escariada, cabeça redonda por fenda, cabeça escariada, prisioneiro, alguns deles podem ter uma fenda na extremidade para a fixação do mesmo, tá? Fenda cruzada, então são os mesmos parafusos, aqui ó, uma cabeça de panela que a gente chama, né? Ela é uma cabeça chata com os cantos arredondados, cabeça redonda, já abaulada com escariada, né? Parafusos cônicos com fenda cruzada, ou seja, cada um desses parafusos tem uma aplicação específica. Ela pode estar tanto na geometria da rosca, comprimento da rosca, como no tipo de cabeça ou no tipo de acionamento do elemento. E aqui são algumas características dos parafusos de fenda por acionamento, por exemplo, prisioneiro, ó, né? Ele pode ter aqui uma fenda cruzada, uma fenda simples, parafuso com a cabeça recartilhada. O que é um parafuso com cabeça recartilhada? O recartilhado nada mais é do que uma parte gripe, ou seja, um atrito, né? Uma região com uma saliência, onde você faz o acionamento manual. Como assim um acionamento manual? São acionamentos que trazem caracterizações em função do tipo de acionamento. Você vai fazer o acionamento com sua mão. E tem os parafusos borboletas, são parafusos que você tem uma borboleta na outra extremidade, né, uma aba, como está aparecendo na tela aí para vocês, ó, né, que o seu acionamento é de forma manual. Então, ou seja, você aqui, por exemplo, eu coloquei uma serra, onde ele tem um parafuso borboleta que o acionamento é feito de forma manual pelo usuário. Então, a força exercida é manualmente. Mesma coisa aqui embaixo, temos uma porca borboleta, já a gente vai falar dela, ó. São porcas que ela tem um acionamento de forma manual. Ela tem abas que não se encaixam chaves. O acionamento ela é sensitivo, né? De forma manual. Ok? Aqui algumas caracterizações de desenho técnico em relação à especificação de parafusos. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Para unir peças com parafusos, o profissional precisa levar em consideração 4 fatores, né? Primeiramente, a
profundidade do furo broqueado. Furo broqueado é o furo base para você abrir a rosca, né? Ou a passagem livre do parafuso, caso ele seja passante. Profundidade do furo rosqueado. Então, roscado, né? Você tem lá a profundidade do furo broqueado, você tem a profundidade do furo roscado, comprimento da rosca. Comprimento útil de penetração do parafuso, quanto esse parafuso penetrou nessa rosca, influencia em relação ao esforço, suporte de carga, capacidade de carga do parafuso. E o diâmetro do furo passante, uma coisa muito interessante. Gosto de falar muito nesse ponto aqui. Antes de chegar lá, eu vou mostrar uma outra tabela para vocês. Então, são características dimensionais levadas em consideração na hora de especificar um parafuso. Dependendo da geometria, dependendo da forma construtiva do material do parafuso, você tem algumas denominações em função do diâmetro, que são caracterizações padronizadas das medidas. Primeiramente, tipo, material de parafusos. Pessoal, um parafuso ele pode ser fabricado de diversos componentes. Então a gente colocou aí aço, ferro fundido, bronze, latão. E muitas vezes vocês vão olhar parafusos distintos com colorações distintas. Você tem aqui ó, um parafuso que teve um tratamento superficial de galvanização e um parafuso de ferro preto, ou cru que a gente chama. Qual que é a diferença? Na cabeça deles, aqui vai ser difícil vocês observarem, existe uma nomenclatura, um código, tá? Talvez vai ser difícil vocês conseguirem observar aí, mas depois vocês conseguem pegar uma imagem na internet mesmo, que é a dureza do parafuso. Esse aqui é um 5.8, e esse aqui um 8.5, e esse aqui é um 12.1. Então, ou seja, cada um deles tem uma característica de dureza, resistência, capacidade de carga. Não é em função do diâmetro, do tamanho, em função da composição do material. E aí, dependendo do seu parafuso, por exemplo, parafuso de aço. Quando eu falo aqui a profundidade do furo broqueado, ele tem que ter no mínimo 2 vezes o diâmetro do parafuso. Então, o comprimento dele aqui é o A, ele é 2 vezes o diâmetro do parafuso. Profundidade da rosca. A rosca, que é o item B aqui, olha, tem que ter um comprimento de 1,5 vezes o diâmetro do parafuso. E aí você consegue essa parte de rosca. Comprimento de penetração do parafuso. Recomendado é 1 vez o diâmetro do parafuso. Tá? Nem mais nem menos do que isso. Se você colocar menos, ele pode romper a ligação por meio da quebra da rosca. Se você colocar mais, ele quebra em função do diâmetro do parafuso, tá? O cisalhamento. E aqui é um dado muito interessante. Muitas pessoas pensam assim, eu tenho um parafuso M10, que é um parafuso de 10 milímetros nominal, e eu preciso fazer ele passante. Eu furo com 11, com 12, furo uma broca maior. Cuidado, isso não é correto. O furo passante, ele tem que ter em média 6% do diâmetro do parafuso. Por que 6%? Quando você olha um parafuso, você tem aqui uma região interna dele, aqui ó, do lado da haste tem uma região de contato. Essa região é onde vai encostar o parafuso para a fixação do mesmo. Se você trabalha um diâmetro aqui muito maior do que, ou próximo do diâmetro externo da cabeça do parafuso, você diminui a região de contato de esforço, consequentemente seu parafuso amassa, afrouxa, solta ou quebra. Então o recomendado é uma furação com 6% do diâmetro para ter a folga. A folga só apenas de 6%. Professor, mas eu vou ter broca de todo tamanho, por isso que a gente tem geralmente mesclagem de porcas em milímetro e em polegadas, para a gente poder ter estas variações de tolerâncias. Aqui eu coloquei um vídeo bem simples, só mostrando para vocês. Os parafusos geralmente, né, eles são alguns forjados, alguns laminados, e passam por uma máquina chamada, por exemplo, a roscadeira, que ela é responsável pela conformação da rosca. Então isso pode caracterizar aí, dependendo do tipo de parafuso, nem todo parafuso ele é usinado, muitos deles passam apenas pelo processo de roscagem, que é uma máquina específica para fazer a rosca na extremidade dos parafusos. Ok? Parafuso, ele tem capacidade de trabalhar sozinho, já a porca não. Porca é uma peça de forma prismática, cilíndrica ou geralmente metálica, com um furo roscado no qual se encaixa a um parafuso. A porca está sempre ligada a um parafuso, uma porca nunca trabalha sozinha. Em um conjunto com um parafuso, a porca é um acessório amplamente utilizado na união de peças. A parte externa tem vários formatos para atender diversos tipos de aplicação, então tipos de acionamento e geometrias. Assim, existem porcas que servem tanto para elementos de fixação como para elementos de transmissão de movimento, que são os fusos, né, de movimentação.
Então a porca ela é caracterizada pelo seu acionamento externo, geometria externa, e pela parte interna da rosca. Ok? Temos diversas formas construtivas de porcas. Então vocês podem ver aí nesse catálogo, por exemplo, algumas delas. Aqui temos outras mais. Cada uma delas tem uma classificação, uma aplicação específica. Então, por exemplo, aqui ó, uma porca borboleta, onde você tem um acionamento manual. Uma porca com olhal, essa parte cilíndrica, onde ela é utilizada para fixação. Geralmente a gente vê ela na caçamba dos carros, né, de carga, onde você vai passar uma corda para içamento, amarrar uma peça. Porca castela, a gente vai falar já dela. Uma porca já com uma flange, que substituiria ali o componente ou uma arruela. Alguém sabe me dizer, esta porca aqui, ó, porca sextavada autotravante, essa porquinha que está na minha mão aqui, aparecendo na tela para vocês. Se vocês observarem, ela tem a parte cilíndrica e a rosca interna da porca, convencional. Deixa eu ver se ajuda aqui, pessoal. Acho que piora. Tá? O coisa não ajuda. E nós temos aqui uma parte de nylon, uma parte plástica. Tá? Isso é uma porca autotravante. O que é uma porca autotravante? Dependendo da sua montagem, quando você trabalha ela em conjunto com o seu parafuso, e você vai fazer o aperto lá do elemento, para evitar que o mesmo afrouxe devido a vibrações, a porca ela é autotravante, ela faz o travamento lá. Essa parte plástica, ela vai danificar, conforme você aperta, ela faz o travamento. Depois de um tempo, quando você desmonta ou solta, não é recomendado reutilizar a porca, mas ela faz o travamento desde a primeira vez da utilização. Porcas são fabricadas em diversos materiais, aço, bronze, latão, alumínio, plástico. Há casos especiais que as porcas recebem banhos de galvanização de zincagem e resistem a algum tipo de tratamento para não ficarem ferro cru. Para protegê-las contra oxidação ou ferrugem, porém, podem conter também materiais distintos a fim de proporcionar alguma ação externa no travamento. O perfil da rosca varia de acordo com o tipo de aplicação que se deseja. As porcas, né, usadas para fixação geralmente têm roscas, perfis triangulares. Então, se você observar geralmente a rosca de um parafuso, você vai ver que ele tem uma geometria triangular, tá? Seu perfil de rosca. Mas elas podem variar. Por exemplo, as porcas de transmissão de movimento têm as roscas com perfis quadrados, trapezoidais, redondos ou dentes de serra. Como assim? Trapezoidais, ó. Então ele tem um trapézio aqui, né, ó, como geometria de rosca. Usada em órgãos de comando, como máquinas operatrizes, para transmissão de movimento suave e uniforme. Quadrada, quase que em desuso, sem haver alguns elementos que se usam, mas ela está sendo substituída pela redonda, por causa da eficiência da redonda hoje em dia, devido aos processos de fabricação terem evoluído. Mas ainda aplicado em parafusos e peças sujeitas a choques grandes esforços, por exemplo, a rosca de uma morsa, né? Aquele elemento de bancada que a gente faz a fixação de peças, que muitos chamam de torno, mas na verdade é uma morsa. Dente de serra, né? Ó, ela tem uma geometria que parece uma serra. Essa geometria é caracterizada em função da aplicação de força, quando se o parafuso exerce um esforço num só sentido, ou seja, se o esforço vem nesse sentido aqui, ó, da setinha, ó, né? Você tem uma região de contato com maior resistência do que se fosse o contrário. Como as morsas, os macacos. Então, o macaco de carro geralmente tem esse perfil de rosca. Aqueles macacos antigos que a gente girava para elevar e trocar um pneu de um carro. Redondo. Usado em parafusos de grandes diâmetros e que devem suportar grandes esforços. Tem excelente posicionamento, baixíssimas folgas. Então, você usa geralmente em máquinas operatrizes, fresadoras, impressoras 3D. O recomendado é justamente esse fuso de esferas. Só um instante. Agora nós vamos observar alguns tipos mais comuns de porcas. Então, porca sextavada é o mais comum, que a gente conhece. É aquela porquinha sextavada com a rosca interna e uma altura padrão. Você pode ter uma porca sextavada baixa. Sextavada baixa não é porque você vai usar em cantos que não tem espaço. A sextavada baixa ela é uma contraporca. Ela trabalha em conjunto com a porca sextavada a fim de fazer o travamento da mesma. Professor, mas eu não poderia usar uma porca com
travante com aquela parte de nylon? Poderia, mas se seu ambiente lá tiver uma alta variação de temperatura, o nylon não suporta temperatura, ou seja, seu travamento não funcionaria. Se você tem uma peça que sofre dilatação térmica, ela esquenta, expande, esfria, contrai, e essa variação não pode fazer com que o parafuso afrouxe. Você usaria, por exemplo, uma porca baixa. Porca quadrada, tanto na altura quanto chata, tem vários modelos também, tipos construtivos. Aqui a porca borboleta, ó, mesmo a serrinha que nós colocamos aí no exemplo, é o mesmo que está apresentado na tela para vocês. Então essa aqui é uma serrinha em arco. Aqui na extremidade nós temos uma porca de acionamento manual, ou seja, com a mão mesmo, nós vamos exercendo o movimento a fim de fixar a nossa peça. Então ela pode ser uma porca borboleta, uma porca com recartilhado. Recartilhado não mais é do que uma parte de estrias, aonde você faz o atrito com a mão e aperta o elemento. Ok? Porca cega. A cega baixa e alta proporciona boa fixação, deixa as peças unidas com melhor aspecto. É uma classificação. Já viram dessa porca cega, pessoal? Alguém de vocês já se deparou com algum elemento deste? Eu já vi, professor, mas eu não lembro onde. Olha, era a minha segunda pergunta. Aonde? Alguém já viu e lembra onde? Uma porca cega? Alguém sabe me dizer ou gostaria de expressar uma opinião por que ela é conhecida como cega ou por que ela é fechada? Por que será? Professor, eu acho que é cega porque ela não chega até, tipo assim, ela tem um limite para chegar até o final, ela não ultrapassa o cano ou parafuso Certo. que ela estiver sendo colocada, e eu acho que ela deve ser utilizada em algum móvel, alguma peça metálica, não sei. Legal, mas é interessante a curiosidade e a percepção. Então vamos lá, provavelmente vocês devem ter visto muitas dessas porcas em banheiro. Ela é utilizada uma porca de acabamento, tá? Mas qual que é a finalidade técnica correta dessa porca? Quando você tem um ambiente úmido, aonde você tem lá ou com muita sujeira ou com uma umidade relativamente alta, quando você faz uma montagem de um parafuso e uma porca e você faz o aperto, vocês já devem ter se deparado e observado que quando a gente aperta, sempre fica uma região da rosca exposta e ali dentro um canalzinho, né, uma região interna onde tem a rosca interna da porca. Com o tempo, se você tem um ambiente úmido, né, poeirento, com sujeira, geralmente se deposita o material dentro dessa rosca, entre a rosca do parafuso e da porca, né, e ela vai oxidando, fazendo travamento, e a gente não consegue mais soltar a nossa porca, porque ela oxida. Para evitar essa oxidação, nós utilizamos uma porca cega. Ela tem a porca cega baixa e alta, logicamente, como a Nonata falou, ela tem um pouco mais de penetração de uma na outra, né? O parafuso ele não é passante, ele tem que ser feito na medida lá para dar o aperto. E aí a rosca fica protegida, ou seja, ela não fica exposta, né? Ela estaria fechada aqui em cima, a fim de evitar oxidação, proteção para a rosca. Facilmente você consegue desmontar seu elemento posterior, ok? Esta é a aplicação de uma porca cega. Então observem geralmente em banheiros, se vocês forem em algum banheiro, vocês olharem o vaso preso embaixo da pia, né, quando não for pedra, a pia colada, aquelas pias antigas que se parafusavam na parede, você vai ver lá que o pessoal usa muita porca estilo cego, ok? Porcas cilíndricas, né, ó, geralmente porcas cilíndricas têm alguma aplicação específica, geralmente são porcas que trabalham com velocidade de inércia, elas estão ligadas a algum eixo, alguma peça que gira, pode ser acionada por uma fenda, por entalhes laterais, né, ó, furos radiais, algumas têm uns furos, outras têm furos paralelos. O que acontece? Lá na fresadora, por exemplo, na aula de usinagem, a gente vai encontrar porcas acionadas por fendas laterais. Se é um tipo construtivo, é uma região de aperto, ela tem uma energia, distribuição energética maior em questão de velocidade angular. Então, se eu tenho uma porca sextavada, uma porca com uma geometria mais complexa, ela pode gerar uma excentricidade na hora que você coloca num eixo em alta rotação, por exemplo. E aqui não. Quando você tem uma porca cilíndrica, você consegue centralizar melhor a sua peça. Porca castelo, né? Certos tipos de porca apresentam ranhuras próprias para uso de
cupilhas, né? A gente vai aprender sobre cupilhas na próxima aula, utilizando cupilhas para evitar que a porca solte ou se afrouxe. Então, a porca castelo, pessoal, essa porquinha aqui tem essas fendas aqui em cima, ó, se vocês olharem aí na tela, tá um pouquinho estranho, mas dá para observar, tá? Ela tem ranhuras, como é mostrado aqui nessa vista lateral, ó. Essas ranhuras vão de um lado ao outro, para que a gente coloque um elemento travante. Aqui eu tenho uma cupilha um pouquinho maior, em relação à minha porca, mas, por exemplo, eu coloquei aqui a ponta de eixo de um veículo como exemplo. Conforme você está rodando com o seu carro lá, você não quer que essa porca solte e solte o cubo de roda. Então você faz o aperto, depois tem um furo passante aqui no eixo, ó, e aí você passa esse pino que é uma cupilha e faz o amassamento dele. Ó. Quando você amassa, ela faz um travamento mecânico, não permitindo que a porca afrouxe, solte em função de temperatura, vibração e assim por diante. Existem algumas montagens de porcas onde elas são bem específicas para algumas aplicações, né? Ó, isso aqui são porcas rápidas que a gente chama, geralmente podem ser metálicas ou de plástico. Você vê isso muito em alguns equipamentos eletrônicos, né? Caracterizações aonde eu tenho lá um encaixe da minha peça para a parte interna, também geralmente em cantos que eu não tenho acesso interno para fixar uma porca, segurar uma porca para dar o aperto, né? E aí você tem lá ou ela em clipe, ou ela lisa, pode ser até colada muitas vezes, que conforme você insere seu elemento, essas abas se amassam em função da rosca, e aí fazendo a fixação de pressão do seu elemento. Tá? Então quando você vê, por exemplo, painel de veículos, alguns componentes eletrônicos, alguns brinquedos que você desmonta, você vê essas pecinhas internas que fazem a fixação do mesmo. A arruela. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, não é arruela, é arruela, é um U, tá? Então muita gente fala arruela, mas na verdade é uma arruela. Na maioria dos conjuntos mecânicos apresenta-se elementos de fixação, onde quer que sejam usados, em máquinas ou em veículos automotivos, existe o perigo de se produzir vibrações, afrouxamento, imprevistos do aperto do parafuso. Para evitar esse incômodo, utilizamos um elemento de máquina chamado arruela. E aí eu pergunto para vocês, duas perguntas muito interessantes. Primeira delas, para que serve uma arruela? Para ficar bonitinho na montagem? Para dar mais peso no conjunto final? Para que serve uma arruela? Alguém sabe me dizer? Para diminuir o impacto e a vibração? Seria uma delas, mas é para distribuir a energia. Seria esse o termo correto, Wesley. Quando a gente faz aqui um aperto, né? Ó, então a gente tem aqui duas chapas distintas, duas peças. Aqui a cabeça do parafuso e aqui a porca. Veja que a porca ela tem uma região de contato, o parafuso também tem uma região de contato inferior do que a da arruela. Quando a gente coloca uma arruela entre elas, o que acontece? Você aperta, você ajuda a distribuir a energia de aperto. Então a pressão exercida aqui entre a porca e a arruela se distribui dentro dessa região. Lembra quando a gente falou que um furo geralmente tem 6% do diâmetro do parafuso? Nem sempre isso é respeitado. Mas as arruelas, se ela for padronizada, por exemplo, no diâmetro do parafuso, em função lá do parafuso correto, a folga dela aqui ó, é justa. Ou seja, é na proporção dos 6% do diâmetro. Consequentemente, quando você coloca uma arruela, mesmo que o seu furo passante seja um pouco maior, ela ajuda a distribuir energia, aumentar a área de contato do seu elemento. Beleza? Essa seria a explicação técnica correta. E aí eu faço uma segunda pergunta para vocês. Se eu estou fazendo uma montagem, como esta aqui, eu devo colocar a arruela onde? Do lado da porca, do lado da cabeça do parafuso, dos dois lados, não usar? Quando que eu uso uma arruela? Podem falar, pessoal, não tem problema. Mesmo estando certo ou errado, o interessante é a curiosidade, a percepção das pessoas. Que lado vocês usariam a arruela? Do lado da porca, do lado do parafuso ou dos dois lados? Do lado do parafuso, eu acho. Legal. Da porca não? Ou também? Eu acho que também poderia usar, mas eu não sei qual seria a diferença entre usar nos dois ou só em um. Pronto, vamos lá.
A gente falou uma primeira caracterização da arruela. Eu faço essas perguntas, pessoal, só para ver se vocês estão acordados assistindo, tô brincando. E também para ver se surgem ideias, né? Surgem diálogos, às vezes, percepções bem interessantes. Quando você olha aqui esse sistema, porca, arruela e parafuso, onde primeiramente se usa uma arruela. Tecnicamente, a arruela, uma das funções dela é distribuir energia. Então, você deve usar a arruela sempre do lado que você vai realizar o aperto. Muitas vezes você faz uma montagem onde a cabeça do parafuso é estática, né? Ela fica lá fixa, presa, parada, e o aperto vem somente pelo lado da porca. Então é recomendado você usar uma arruela do lado da porca. Se eu for fazer um aperto onde a porca vai ficar estática e o parafuso vai se movimentar, recomenda-se então usar uma arruela do lado da cabeça do parafuso e não na porca. Caso eu for fazer uma montagem onde ambos os lados vão sofrer força torsional de aperto, eu tô com duas chaves ali, né, ó, apertando, então você pode usar a arruela dos dois lados do seu conjunto, ok? Outra aplicação característica da arruela, nós vamos ver variações de arruelas já já, mas algumas delas têm uma classificação também interessante. Quando a gente olha aqui que elas podem ser feitas de outros materiais, existem arruelas que fazem o nivelamento da superfície. Então, por exemplo, essa face da peça ela poderia não ser plana, ter uma pequena diferença de angulação. E aí, quando eu fizer o aperto pelo parafuso, eu poderia ter um lado em contato da porca ou o outro não. A arruela, geralmente, dependendo do tipo de arruela, ela pode sofrer esse amassamento e compensar essa angulação, compensar esse desnível, fazendo com que toda a seção da porca encoste em toda a seção da peça. Então, essa é uma outra finalidade da utilização, da decisão de utilizar ou não uma arruela. Ok? Professor, Opa, pois não? essa distribuição de energia que a porca faz, ela faz do torque do aperto ou tipo Isso. assim, da vibração de uma máquina? Tipo, se a máquina não estiver vibrando, ela está gerando energia ali também, né? Ela distribui essa energia ou não? Ela ajuda a receber. Na verdade, vamos lá, vamos pensar assim, só um sentido aí da energia. Quando a gente fala energia, é o carregamento, né? Então você tem aqui um parafuso, uma porca, você tem um elemento travante que é justamente a rosca aqui, né? Então o grip de uma da outra é a rosca, que uma penetra na outra, né? Uma tem um diâmetro maior, outra menor, então ela faz esse encaixe de uma na outra. Esse encaixe permite essa energia de tração, né? Você tentando afastar os dois. Quando uma máquina, por exemplo, dilata termicamente, que esquenta, que essa chapa ela expande, essa força vai estar aqui dentro do parafuso. Mas, para ela chegar em contato aqui com o elemento, veja aqui, se eu tivesse somente a cabeça do parafuso, olha uma região de contato que eu tenho. Se eu tiver com a arruela, olha o tamanho da região de contato, você vê que ela é mais distribuída. Se eu tenho uma distribuição maior, o meu esforço ele é menor, ele é menos concentrado, porque a força é a mesma, entendeu? Se eu tenho uma força constante aqui, numa região menor, a pressão é maior. Se a minha área aumenta, essa minha pressão diminui, mas a força continua a mesma. Deu para entender ou não? Deu, mas só uma dúvida aqui. Tranquilo. Partindo do pressuposto que o senhor falou que a gente colocava a porca onde eu iria utilizar a força para acochar, no caso. Né? Isso. O parafuso na cabeça ou na porca ou na cabeça do parafuso. Certo. Né? Partindo do pressuposto que a máquina ela vai dilatar ou começa a vibrar, eu colocaria a porca dos dois lados ou não? Sim. Só do que eu faria o aperto? Poderia ser que sim, dos dois lados, mas geralmente o mais crítico é na hora do aperto, porque na maioria das montagens o parafuso ele fica estático. Nem sempre a máquina que você está apertando ela tem vibração, entendeu? Então, digamos que você está fixando uma peça numa parede, aonde você tem acesso aos dois lados, mas eu só vou apertar esse lado aqui, entendeu? O meu problema de vibração, o meu assentamento é na hora onde eu estou girando a porca, aqui, ó, para ela fazer o caminho de aperto. Aí a arruela ajuda nesse ponto. O outro lado, ele só vai exercer uma pressão e vai ficar lá preso. Nem toda montagem de parafuso está exposta à vibração, né? Uma vibração que leve ele a afrouxar dentro de uma ressonância, dentro assim. Deu para entender mais ou menos? Mas se você puder usar dos dois lados, use. É uma forma de segurança para você, pode ter certeza. Tranquilo? Beleza, professor. Show. Qualquer dúvida é só falar.
As arruelas têm a função de distribuir igualmente a força de aperto, né, entre as porcas e o parafuso, entre as partes montadas. Algumas situações também funcionam como elemento de trava, a gente vai ver isso aí. Os materiais mais utilizados na fabricação de arruelas são aço carbono, cobre, latão. Então, geralmente você tem elementos mais maleáveis a fim de se deformar com a superfície. A superfície pode não ser lisa, não pode ser plana, e ela faz essa deformação. Existem vários tipos de arruelas, seja lisa, de pressão, dentada, serrilhada, ondulada, de travamento, com orelhas ou até perfiladas. Para cada tipo de trabalho, existe uma arruela mais adequada para a sua aplicação. Então, nós vamos conversar sobre alguns modelos de arruelas. Por exemplo, né, a arruela lisa é o mais comum, dia a dia. Se você observar lá, ela nada mais é do que um disco. Então, algumas pessoas até já me perguntaram por que geralmente ela tem um lado plano, o outro mais abaulado, um lado mais acabado do que o outro. Isso é meramente devido ao processo de fabricação, ela é estampada, né? Conforme ela é cortada numa prensa, tem um lado que fica melhor que o outro no acabamento, tá? A arruela lisa, ela pode ser estreita, regular ou larga. O que varia é só o diâmetro externo, não o diâmetro interno. O diâmetro interno ele está associado ao valor nominal dela. Por exemplo, se é uma arruela M10, ela tem tecnicamente 10 milímetros de diâmetro interno com a folga de 6%. E se ela for estreita, ela tem uma largura padrão. Se ela for regular, é outro diâmetro externo. Se for larga, é um terceiro diâmetro externo. Então ela varia externamente. Seção lisa, arruela lisa. Além de distribuir o aperto igualmente, a arruela lisa tem também a função de melhorar o aspecto do conjunto. A arruela lisa pode não ter elemento de trava, é utilizada em órgãos de máquinas que sofrem pequenas vibrações. Tá? A arruela de pressão. A arruela de pressão, ela parece um elo de mola. Se você observar aqui, ó, talvez na minha mão que fica meio ruim de ver, ela tem um entalhe, um dentezinho aí, tá? Que é justamente esse entalhe aqui, ó, que está mostrando. Tá aqui a foto dela real, todas elas. Ela tem essa diferença que ela parece um elo de uma mola. É utilizada em montagens de conjuntos mecânicos, submetido a grandes esforços e grandes vibrações. A arruela de pressão funciona também como elemento de trava, evitando o afrouxamento do parafuso e da porca. É empregada em equipamentos que sofrem variação de temperatura. Por exemplo, mas eu tenho aquela porca travante, que é aquela porca lá que tem o nylon que faz o travamento? Tem. Mas, se você tem emprego de temperatura no seu ambiente, o nylon não é recomendado. Aí você vai partir para uma arruela de pressão, onde esta arruela de pressão ela vai ajudar, sempre exercer uma força contra. Então, quando a gente aperta ela, ela amassa, ela fica plana, e essa elasticidade dela sempre está querendo expulsar um contra o outro. Qualquer afrouxamento, qualquer vibração que tenha dilatação térmica, aqueceu, expande, esfriou, contrai, você não vai ter variação do seu elemento. Ela vai fazer a compensação. Ok? A arruela dentada. Quando você pega uma arruela dentada, tá, ó, ela tem dentes internos ou externos, como mostra a figura aqui, ó, internamente ou externamente. É empregada em equipamentos sujeitos a grandes vibrações, mas com pequenos esforços, como eletrodomésticos, painéis automotivos, equipamentos de refrigeração, assim por diante. O travamento se dá no conjunto porca-parafuso. Os dentes inclinados da arruela forçam a mola quando são pressionados, que encravam na cabeça do parafuso. Então, se você olhar de lado aqui, ó, talvez não dê para ver muito bem, ela tem uma saliência que são os dentes, para fora ou para dentro. Isso aqui é uma arruela de dentes internos, tá? Você pode ter ela externa. E aí o que acontece? São angulações que ela tem nesses dentes. Conforme você aperta o seu parafuso, ela faz a mesma característica da arruela de pressão. Ela amassa e sempre fica exercendo uma força, querendo afastar os mesmos. Para pequenas vibrações, grandes vibrações, pequenas forças, né? E aí você tem lá um elemento de trava que evite com que sua porca ou parafuso afrouxe. Ok? Da arruela dentada, existe a arruela serrilhada. Eu não tenho nenhuma aqui. Ela também pode ser no serrilhado externo ou serrilhado interno, tá? É basicamente a mesma função da arruela dentada. No entanto, ela é para esforços um pouco maiores. Essa inclinação dela tem um sentido proposital. Quando você aperta o parafuso, é como se você viesse num sentido aqui de aperto, ó, que você deitasse as lâminas, tá? Mas elas têm uma tendência elástica de sempre querer virar. Caso ele tente afrouxar,
essa aresta aqui da lâmina levanta, faz um vínculo na cabeça do parafuso ou na porca, fazendo travamento mecânico. Logicamente, essa arruela, uma vez montada, quando você desmonta, você danifica ela. Então, não é recomendado você reutilizar essa arruela. Pessoal, na verdade, nenhuma das 3 de pressão. Nem a de pressão, nem a dentada, nem a serrilhada. Para um correto funcionamento, elas devem ser substituídas após cada utilização. Apesar de ser um elemento móvel, ela permite a desmontagem, mas sem danificar o elemento. Mas não é recomendado que elas sejam reutilizadas, tá? Porque ela perde elasticidade, ela fica muito tempo, às vezes, lá apertada, né, plana, e aí, quando você vai soltar ela, ela não tem mais a mesma elasticidade de voltar ao início do sistema, ok? A arruela ondulada, ela ainda é um elemento de fixação também, flexível, né? Tem cantos vivos, é indicada especialmente para superfícies pintadas, evitando danificar o acabamento das mesmas. Então, quando a gente vê lá essa arruela de pressão, a dentada e a ondulada, a gente vê que a gente tem arestas, né, que danificam a superfície, que podem machucar a superfície ali em contato com o elemento. A ondulada, eu já vi muita gente achar que uma arruela dessa estava torta e jogar fora, mas na verdade ela tem um poder elástico, né? Que você faz a união de elementos, ela faz o amassamento, veja que ela tem uma superfície plana, então ela preserva ali uma superfície pintada, uma superfície acabada, né? Com acabamento, sem danificar o acabamento. É adequada para equipamentos que possuem acabamento externo constituído de chapas finas. Um exemplo, qualquer chapa fina que a outra poderia fazer um amassamento, essa aí ela vai fazer um encaixe ali mais suavizado, sempre exercendo a força para evitar o afrouxamento. Ok? Arruela de travamento com orelhas ou com abas. Utiliza essa arruela de dobras a orelha sobre um canto vivo da peça, em seguida dobra uma aba da orelha envolvendo uma das partes chanfradas do conjunto porca-parafuso. É uma forma de travamento mecânica muito interessante, muito utilizada na indústria, principalmente automotiva. A gente que não percebe, mas se você começar a olhar com atenção, você vai ver muitos componentes travados dessa forma. O que você tem aqui? Você tem uma arruela que ela tem uma ou duas abas, dependendo da geometria, e você faz primeiro amassamento em relação a uma das arestas da superfície, tá? Quando você faz esse amassamento, você não permite que ela gire, e aí você faz o segundo amassamento em uma das faces paralelas do parafuso ou da porca. Com isso, não tem como fisicamente elas se mexerem, porque existe um travamento mecânico. Logicamente, se eu usar esta arruela do lado da porca, eu também tenho que usar do lado do parafuso, porque senão o parafuso não vai ter trava, ele afrouxa do mesmo jeito, tá? Ou seja, você geralmente usa ela tanto do lado do parafuso quanto do lado da porca. Ah, professor, se eu não tiver uma região para o encaixe da minha aba, algumas componentes fazem um pequeno furo aqui para ela se encaixar. Caso não dê certo, você vai recorrer para outro modelo de arruela de pressão, ok? Dependendo do seu conjunto, seja ele porca, arruela e parafuso, sempre tem uma criatividade humana ali para fazer a fixação ou montagem do mesmo, tá? E ter acesso. Pessoal, quando a gente fala de porca, arruela e parafuso, são elementos padronizados de máquina, no qual nós não detalhamos, nós especificamos. Como assim? Um parafuso nominal M10mm, ele é M10 em qualquer parte do Brasil ou região que dote a mesma norma que a gente, né? A norma americana métrica. Com isso, desculpa, um parafuso ele não é detalhado tecnicamente, ele é apenas apresentado na montagem e detalhado no sentido do seu especificação. Quando nós olhamos dentro do nosso software, por exemplo, temos aqui o nosso SolidWorks. Ah, professor, se eu estou fazendo uma montagem lá e eu preciso de um parafuso, eu vou ter que desenhar esse parafuso? Não. Vou abrir uma peça, não uma peça, uma montagem. O parafuso ele é entre montagens, né? Ou seja, você vai unir peças ali. Quando eu quero fazer uma montagem e fixar eles, só para a gente ter um exemplo mais bacana aqui, eu vou criar uma pecinha aqui para gente. Rapidinho aqui, ó. Um esboço, isometria. Vou pegar aqui um plano superior. Superior não.
Vou pegar aqui um plano direito. Plano frontal. Vou pegar aqui uma peça cilíndrica, um centro. Pessoal, preciso tirar só esse pontinho vermelho aqui, que ele atrapalha muito. Pronto. Vou colocar aqui uma dimensão, fazer uma pecinha aqui de 30 por 30. Vou fazer um furo central aqui, ó, de um furo passante. Duas coisas muito interessantes. Se nossa porca for 10, né, eu posso multiplicar ela por 6% vezes 1,06, ele vai dar a medida aí, ó, 10,60, né, com uma folga já, porque ele vai ser passante. Ou eu posso também utilizar alguns outros recursos, nós vamos aprender depois eles, mas eu tenho aqui, ó, elementos de furação. Assistente de furação. Aonde eu coloco lá as medidas do meu parafuso, ele gera já a furação para a gente. Isso aqui a gente vai aprender na aula prática, eu quero usar hoje só um exemplo aqui. Recurso ressalto extrudado, vamos falar que essa nossa pecinha aqui, opa, ressalto extrudado, vamos colocar aqui 15 milímetros nela, ok? Tá aqui ela. Vou salvar ela aqui, downloads mesmo, vou chamar ela de 1. Vou voltar aqui na minha montagem. Vou inserir ela 2 vezes. Uma coisa interessante aqui que eu poderia ter feito rapidinho. Só para poder diferenciar. Eu vou colocar 2 fillets aqui. Um desse lado e um desse. Com um raio de 5 aqui. Vocês vão entender já já o porquê. Salvar ela aqui. Voltamos para a nossa montagem. Vou inserir 2 vezes ela. Então vou fixar ela aqui. Tem uma. Tem uma outra. Ok. Tem umas 2 pecinhas montadas. Vou fazer o posicionamento delas. Vou falar que esta face com esta face vão ficar coincidentes. Eu quero este furo com este furo. Ok. E eu quero que esta face com esta face sejam coincidentes. Eu fiz ela com um chanfro só para a gente ver que estava uma virada para o lado ou para o outro. Tá? Então temos aqui, ó, um furo passante. Pessoal, preciso fazer a união dessas 2 peças. Preciso de um parafuso. Eu vou desenhar um parafuso? Não. Eu vou vir aqui na biblioteca de projetos, ó. Biblioteca de projetos. Quando você clica aqui, talvez para vocês possa aparecer assim, ativar toolbox. É só você ativar, tá? É que eu já usei ela hoje, então ela está ativa. Quando você abre a biblioteca de projetos, ela abre para a gente aqui, ó, diversas normativas, aonde nós podemos buscar nossos elementos de máquina. Então a gente tem aqui, ó, americana em polegada, americana métrica, norma DIN, norma ISO, tá? Algumas normas coreanas ou chinesas que estão sendo utilizadas em alguns equipamentos que vêm. E aí você vem aqui, por exemplo, métrico em americana métrica, Asimetric. Eu quero um parafuso. Eu tenho aqui, ó, anéis de retenção, arruelas, O-rings, parafusos, porcas. Propulsão são engrenagens ou rolamentos. Isso aqui a gente vai aprender depois. Parafuso, né? Eu venho aqui, ó, quando eu clico em parafuso, ele abre diversos tipos de parafusos para mim, ó. Então vamos olhar aqui embaixo que é mais fácil. Eu tenho parafuso cabeça sextavada, parafusos de máquina, parafusos escariados, autoatarrachantes, parafuso Allen, que é a cabeça cilíndrica, parafuso Allen, parafuso de pressão. Então veja que são diversos modelos de parafuso. Tenho aqui as arruelas, então eu tenho simples, ou arruelas dentadas, né, ó, com trava, arruela externa ou interna. Vamos pegar uma arruela simples, ela pode ser estreita, regular ou larga. Coisa muito interessante. Veja que esse nosso furo aqui, ó, avaliar medida. Nós colocamos um furo de 10,06, ou seja, um nominal de 10 milímetros. Vamos fazer uma montagem aqui onde eu vou colocar um parafuso, uma porca e 2 arruelas. Pessoal, só tecnicamente para ajudar na montagem, antes do parafuso, geralmente a gente coloca a arruela, tá? Porque se eu colocar o parafuso e já posicionar ele, eu não vou ter o espaço da arruela. Então, por exemplo, quando eu vier aqui agora, ó, ele é minha biblioteca, eu vou começar com a arruela. Eu vou colocar uma arruela estreita, só para a gente ver a diferença. Arrasta ela aqui para dentro. Ela pode vir em diversos tamanhos, ó, ela vem o M30, tá? Eu venho aqui, não me assusto, eu não me reconfiguro ela para uma M10, que é uma nominal de 10 milímetros. Posso dar um OK.
Aí eu posso arrastar ela aqui para próximo do meu furo, ó. Ela já faz o posicionamento, ou posso soltar ela em qualquer ponto e posicionar por meio dos elementos de posicionamento. Mas aqui ela pode fazer automaticamente, ó. Já vim aqui, dá o OK. Não quero outra, vou fechar aqui, ó. E aí ela já gerou a nossa arruela ali. Essa aqui eu não vou usar, eu vou deletar ela. Ficou ali a arruela. Pessoal, sempre quando faz uma montagem, que hora a recomendação, clique e arrasta, né? Ó. O elemento tá solto? Não, tá fixo. Ela já vai gerando aqui os posicionamentos aqui da arruela, ó. De centro e de superfície. Vamos colocar uma arruela larga desse lado, só pra gente ver a diferença. Uma arruela larga. Veja que ela veio no tamanho grande. Se eu chegar perto do furo, olha o que ela vai fazer. Ela já adequou pro furo. Veja que ela é muito larga, tá? Vai ficar muito feio aí nosso projeto. Não vou usar ela. Vou pegar numa estreita, então. Estreitinha aqui, ó. Foi a estreita que a gente usou do outro lado. Veja que ela já pegou M10, ó, já que ela ficou em cima, é a mesma do outro lado. Vamos pegar, então, uma regular. Tá aqui ela. Vou trazer ela próximo do furo, ó. Veja como ela se adapta ali já. Solto ela. Ela já pegou, ó, M10, as classificações. Não quero outra. Desculpa. Cadê o furo? Não está identificando, vou colocar fora aqui. Agora ela pegou M10. Vou dar um OK. Vou colocar a próxima aqui, ó, que ela já pega a fixação. Não quero outra. Posso deletar essa aqui. Então veja que a gente colocou as duas arruelas. Nós colocamos 15 mais 15, tem um comprimento aqui. Vamos avaliar só para a gente ver o comprimento do nosso parafuso. Medidas. Desta face até esta. Está com um comprimento de 35,1. Tá? Tudo bem? Vamos pegar um parafuso. Vamos pegar aqui um parafuso sextavado. Então nós vamos ver aqui, ó, parafuso. Parafuso cabeça sextavada. Tem diversas normativas, são classificações de cada um deles. Nós vamos pegar esse aqui, B1823.5 ou .2, .3, .6. Esse aqui, ó. Trago ele para cá. Veja que ele tem uma nomenclatura. Se eu trazer ele próximo do furo, ele já vai fazer aqui a geometria do mesmo, mas eu posso deixar ele aqui aleatório. Ele já pegou M10 porque eu cheguei perto do furo de 10, mas eu poderia classificar ele aqui como M12, né? Ó, logicamente o M12 estaria errado, porque nosso furo é para 10. Então vai ser M10. Comprimento da nossa peça, 35, né? Então eu vou pegar ele um comprimento maior. Vamos colocar 45, porque eu tenho que colocar a arruela a porca do outro lado. Comprimento da rosca. Primeiramente, eu vou colocar a rosca simplificada, ele fica liso. Se eu colocar aqui representação, ele faz uma sombra, tá? Ó, não tem geometria, é só uma sombra. Ou posso colocar esquemático, ele faz os filetes de rosca. Se você for fazer uma montagem com muitos elementos, eu recomendo você sempre deixar ele simplificado. Porque tudo isso aqui são geometrias que usam recursos de máquina, vai ocupando memória, vai ficando pesado para a sua montagem. Então, minha ideia, o comprimento está aí, vou dar um OK. Vou inserir ele aqui, ó, no furo. Quando ele chegar aqui, ó, ele já faz o posicionamento, ó. Ele alinha e já faz o travamento ali. Basta esse, vou fechar ele aqui. Não quero esse, vou excluir ele. Então, nós já temos aqui a montagem, ó. Porca, arruela, parafuso, arruela, os dois elementos. Vamos colocar uma porca aqui. Porca sextavada, né, ó. Elementos de máquina. Porcas. Porca sextavada. Porca com aba, porca baixa, porca normal. Pode ser essa sextavada B2, a gente usou nessa mesma normativa. Traga ela para cá. Chego perto do parafuso. Ó, ela já se adequou para M10. Posso chegar aqui próximo, ela já vai fazer o travamento, correto. Solto. M10, ok. Fecho que eu não quero outra. Não sei como está representada a minha porca, que eu coloquei ela direto, então vejo ela aqui, ó, botão direito nela, editar, toolbox. Ele vai abrir aqui, ó, eu quero a representação dela esquemática, vai ficar a rosca interna, por exemplo, ou ideal, simplificado, tanto faz. Chanfrada tá ok. Temos aqui a nossa montagem, porca, arruela e parafuso. Se eu fizer um corte central aqui, pessoal, as roscas não vão bater ali, tá? Porque é apenas representativo. Olha o que nós temos aqui. Aqui a rosca não bate,
tá? Porque é representativa, as duas poderiam estar apenas simplificada. Então, olha aqui a folga, ó, da arruela, a folga aqui, ó, da peça passando, né? O nosso parafuso, ó, ele só tem rosca na extremidade, aqui seria a haste do parafuso. Eu posso vir aqui nele, ó, que é esse elemento aqui, não, essa é a arruela. Por exemplo, editar ele aqui, ó, para que ele tenha a rosca por completo. Olha lá, rosca por completo. Não quero o esquemático da rosca, eu quero apenas simplificado, tá? Ele vai deixar ela lisa aqui, ó. Posso vir aqui na porca também, ó, fazer uma alteração na porca. Não quero os dentes dela, eu quero ela simplificada, ó. Ela só vai fazer a parte interna ali. Mas tem uma sobreposição de peças aqui. Tem que ter, né? Porque a parte da rosca encaixa na outra parte da rosca. Então, existe uma dimensão com sobreposição. Se eu fizer esse corte aqui, por exemplo, eu vir aqui em avaliar, detecção de interferência, ele só vai dar interferência aqui na rosca, ó. Não existe mais outra interferência. Ou seja, nossa montagem está correta e por completo. Ok? Deu para entender a nossa lógica de componentes da aula de hoje? Antes da gente ir encerrando a nossa aula, peço por gentileza que os alunos coloquem o nome aqui, ó, por favor, para a gente gerar a nossa lista de frequência. No mais, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, questionamento? Considerações? Podem se expressar, pessoal. Fiquem tranquilos. Sem mais, eu agradeço a atenção de todos. Lembrando que este nosso material didático já está disponível lá dentro do nosso AVA. Então, se a gente ver aqui, ó, segunda-feira à noite, vamos ver se ele vai entrar. Vai. Elemento de fixação móvel. Então, a gente já tem a nossa aula lá postada. Logo, logo eu entro com vocês o link do vídeo da gravação desta aula. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nos encontramos... Professor, só uma duvidazinha rápida. Pois não, pode falar, Alisson. Quando a gente vai fazendo essa análise de avaliação de interferência, certo. Fugiu aqui o nome. Se der interferência no projeto, não quer dizer que tem alguma coisa errada, não, né? Não. Você tem que saber aonde tem interferência. O que é essa detecção de interferência que eu gosto de bater muito com vocês, que é interessante. Quando você trabalha com dimensionamento de peças, que você está determinando as medidas, às vezes sua montagem tem 20 componentes distintos. E aí tem um momento que o primeiro componente e o último se encaixam. E você não lembra alguma medida lá. Então, digamos que eu tinha um rasgo num de 10 milímetros e eu fiz o canal no outro de 12. E aí, na montagem, eu não percebi que houve uma sobreposição. Para evitar que você mande confeccionar essas peças e na hora da montagem não encaixe, ela tem que voltar lá para ser retrabalhada, a gente usa esses recursos para minimizar esses erros. Então, é uma das ferramentas que o software traz de vantagem, né? É você conseguir montar, prever todas as situações antes da confecção completa da peça. Então, você pode ter interferências, que nem essa montagem que a gente fez aqui agora, essa interferência da rosca, eu não tenho como evitar ela. Ela existe, que é justamente a interferência entre uma rosca e outra, né? Então, isso aqui é aceitável, eu posso vir aqui e ignorar, ó. Então, ela não tem interferência, tá? Eu poderia, por exemplo, ó, ter voltado lá no nosso projeto aqui, ó, sem querer, eu achei que ia usar um parafuso M8. Eu, particularmente, um exemplo, né? Vou editar aqui o meu esboço. Vou falar aqui que ele é... Eu vou colocar a folga do M8. Então vai ser 8 vezes 1,06. Vai ficar os 6%. Seria 8,48, que é 8,5, tá? Que a gente fura geralmente. Vou tirar ele aqui. Tá aqui ele. Vou salvar. E aí na montagem... Opa, desculpa. Salvando aqui. Eu coloquei parafuso M10. Sem perceber. A montagem acontece. Gera minha lista de componentes. E aí vai estar especificado que faça a furação nas peças com M8 e compre parafusos M10. Eu só vou descobrir que está errado aonde? Na hora de montar. Correto? Você me entende? E aí o que eu vou ter que fazer? Ou comprar outros parafusos, ou reabrir todos os furos para
10 milímetros. Mas eu posso tentar prever isso. Isso aqui é só uma montagem. Se fosse uma montagem com 50 elementos, eu ia lá, detecção de interferência, calcular, e aí eu ia começar a ver, opa, olha lá, deu uma interferência aqui, o que está errado aqui? Ah, vou corrigir, a próxima. Opa, na outra também, né? E essa? Ah, não, essa é da rosca, essa ok. Deu para entender a lógica, Alisson? Sim, professor, entendi. É para você ter maior confiança no desenvolvimento do seu projeto, minimizar os erros, né? Porque é mais fácil eu estar aqui no computador e alterar do que eu já ter a peça pronta, passar, exatamente. entendeu? E ter que recondicionar, refazer, retrabalhar, remanufaturar ela. Isso se for uma, né? Se for um lote aí de 200 peças, imagina aí a briga. Aí atrasa projeto. Exatamente, entendeu? Então o software, essa é a grande jogada do uso do software, né? O software, veja que ele dá o recurso, eu costumo falar que o software é burro. Ele dá o recurso, mas ele não sabe se está certo ou errado. Ele te indica. Você é o projetista, você é o engenheiro, você que pensa se está certo ou errado, entendeu? Você que faz a mensuração. A decisão fica por nossa conta, né? Exatamente. Como aqui, ó, eu poderia consertar esses dois, né, ó, e deixar esse. Porque eu sei que essa interferência é natural, é do parafuso da porca. Mas lá na montagem eu posso ter segurança que, logicamente, se a peça for executada corretamente, se o cara seguir o planejamento lá do documento técnico que a gente vai fazer, ela vai ser confeccionada e vai montar, encaixar uma na outra e vai funcionar conforme o planejado. Beleza? Tranquilo, professor. Valeu. Maravilha. Pessoal, nos encontramos então quarta-feira, ok? Na nossa próxima aula. Um abraço, boa noite, boa semana. Até quarta.